Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está aparecendo na tela aí para os senhores, o reexame necessário na ação monitória. Vamos a ele. A ação monitória é um procedimento especial de processo de conhecimento em que, em determinadas condições, a tutela jurisdicional condenatória pode ser produzida independentemente de sentença. A própria decisão inicial do juiz, fundada em cognição sumária, constituirá título executivo judicial, se o réu não opuser embargos monitórios. Vejam o disposto nos artigos 700 e seguintes do CPC. Quando for ré a fazenda pública, se ela não interpuser tais embargos, não haverá a imediata formação do título executivo. Ressalvados os limites dos parágrafos 3º e 4º do artigo 496, haverá reexame necessário para só depois, se houver confirmação da decisão pelo tribunal, formar-se o título executivo. Vejam o que prevê o parágrafo 4º do artigo 701 do CPC. Trata-se, portanto, de caso em que o reexame necessário não incide sobre sentença, mas sim sobre decisão interlocutória. Duas hipóteses ainda controvertidas quanto ao cabimento da remessa necessária. Mas não é apenas no procedimento monitório que uma decisão interlocutória pode vir a produzir resultado estável contra a parte sucumbente. Há pelo menos outros dois casos no Código relativamente aos quais não há regra expressa quanto à remessa necessária. A decisão concessiva de tutela antecipada antecedente pode estabilizar-se quando não for objeto de recurso. Vejam o teor do artigo 304 do CPC. Nessa hipótese, não fará coisa julgada, é o que prevê o parágrafo 6º desse mesmo artigo 304, mas produzirá efeitos por tempo indeterminado. Sua desconstituição depende de nova ação, com prazo decadencial de 2 anos. Dessa vez, são os parágrafos 2º, 3º e 5º desse artigo 304. Discute-se se tal decisão que concede tutela antecipada em caráter antecedente submeter-se-ia à remessa necessária, quando não houvesse agravo contra ela. A questão ainda está em aberto, mas parece que a resposta deve ser negativa. O caráter excepcional da regra do reexame necessário não autoriza sua interpretação ampliativa. Na hipótese, não se tem a solução do conflito mediante cognição exauriente, mas apenas a estabilização de resultados práticos ainda revisáveis. A submissão ao reexame necessário dependeria de regra expressa, como há na ação monitória. Questão outra reside em saber se, não havendo recurso da fazenda pública, sempre se estabilizará a tutela antecipada contra ela concedida em caráter antecedente.
O segundo caso é ainda mais delicado. O artigo 356 autoriza o juiz a julgar antecipadamente parte do mérito da causa, remetendo o restante à instrução probatória. Nessa hipótese, tem-se a solução da causa mediante cognição exauriente e apta a fazer coisa julgada, nos termos do artigo 502, mas veiculada em decisão interlocutória. Pela letra do artigo 496, não seria caso de reexame necessário, que é aplicável apenas à sentença. Mas aqui parece mais difícil rejeitar o reexame de ofício, apenas invocando o princípio hermenêutico de que exceções devem ser interpretadas estritamente. A rigor, trata-se de pronunciamento com a mesma eficácia e autoridade que a sentença de mérito, diferentemente da decisão da tutela antecipada antecedente. Apenas o veículo formal do pronunciamento é outro, decisão interlocutória no lugar de sentença. Nessa ordem de ideias, não faria sentido que uma sentença condenatória contra um município, não capital de Estado, no valor de 100 salários mínimos, se submetesse ao reexame e outra condenação no valor de 5.000 salários mínimos contra esse mesmo município, eventualmente até no mesmo processo, não se submetesse apenas porque veiculada em interlocutório. Mas existe ainda outro argumento, contrário ao reexame obrigatório nessa hipótese. Estabeleceu-se para a decisão interlocutória de mérito do artigo 356 um regime de eficácia mais intenso do que o da própria sentença final. A interlocutória de mérito, em princípio, é desde logo eficaz, pois o recurso cabível contra ela, o agravo de instrumento, vejam o parágrafo 2º e 5º do artigo 356 e o inciso 2º do artigo 1015. Esse recurso, o agravo de instrumento, não tem efeito suspensivo automático, artigo 995, diferentemente da sentença final, que é objeto de apelação, que, em regra, nos termos do artigo 1012, tem efeito suspensivo. Some-se a isso a previsão de dispensa de caução para a execução provisória, disposição cujo exato sentido também é controverso, mas que também sugere alguma especial eficácia da decisão em questão. A ausência de reexame estaria em consonância com esse contexto. A questão ainda precisará ser amplamente debatida pela doutrina e os tribunais, até que se consolide uma orientação. Ações de competência originária dos tribunais. Ausência de reexame. Não há reexame de decisões contrárias à fazenda pública proferidas em ações de competência originária de tribunais, como o caso de mandado de segurança contra atos de determinadas autoridades, ação rescisória, etc. Aqui se trata de orientação pacífica. Tal conclusão não se funda apenas no argumento literal, no sentido de que os pronunciamentos dos tribunais são acórdãos e não sentenças. Mais que isso, há a constatação de que a causa já está sendo julgada por órgão que normalmente delibera de forma colegiada e é formado, em tese, por julgadores mais experientes. Some-se a isso o fato de que, no mais das vezes, nem mesmo cabe recurso ordinário, equivalente à apelação contra decisões de primeiro grau, contra acórdãos proferidos contrariamente à fazenda pública em ações de competência originária. Previsões de remessa necessária em leis esparsas, procedimentos especiais. Existem ainda outras hipóteses de cabimento da remessa necessária, que estão previstas em legislação extravagante. É o que se dá, por exemplo, com as sentenças concessivas de mandado de segurança. Vejam o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Regência do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, e as sentenças que extinguem a ação popular por carência de ação ou improcedência do pedido. É o artigo 19 da Lei 4717 de 65. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, para deixar bem delimitada a questão.
A partir do próximo vídeo nós vamos tratar do que está na tela aí para os senhores, o processamento do reexame necessário. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.